Olá pessoal, eu sou Ronaldo Dias, eu estou hoje aqui com o meu amigo Marcos Costa para mais uma entrevista para o programa Antena Taboão. Olá Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer estar te recebendo hoje aqui nos nossos humildes estúdios aqui da Antena Taboão, né? Que também é uma clínica odontológica, tá? Eu sempre digo, né? Como a tecnologia é importante hoje nas nossas vidas, não, Marcos? Sem dúvida, sem dúvida. Como é fácil hoje realmente você conseguir montar um estúdio. E de tecnologia eu chamei a pessoa certa, que conhece muita coisa também, não? Eu me sinto muito feliz, Ronaldo, e honrado de poder estar aqui no Antena Taboão. Tenho acompanhado várias pessoas incríveis, têm passado por aqui e é uma honra muito grande para mim poder fazer parte desse hall de pessoas especiais para a nossa cidade de Taboão da Serra. Você sabe, Marcos, que o nosso objetivo realmente é esse, é mostrar às pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. É tão triste quando você assiste os noticiários falando de uma forma muito negativa sobre Taboão da Serra. Vamos mostrar o que tem de bom na nossa cidade, Claro. As pessoas maravilhosas que Taboão da Serra formou, colocou no mundo e que fazem a diferença e que venceram. Uma excelente Tá? iniciativa. E você é um desses, Marcos. Marcos, eu quando recebi o teu prospecto realmente com as tuas informações, com o teu histórico de vida, eu olhei e falei, gente, 15 minutos, impossível, nós não vamos conseguir. Porque esse moço tem muito realmente a passar para as pessoas que estão aí do outro lado, tá? Então deixa eu fazer uma pequena apresentação dele. Marcos da Silva Costa, 43 anos, pai de Leonardo, Moroni e Beatriz, ele fez questão ainda. Por favor, eu quero falar dos meus filhos. Paizão, né, Marcos? São muito especiais para mim. Bacana, viu? Nascida em nossa cidade no ano de 76, no antigo Hospital Meta. Eu me lembro do Meta, hein, rapaz? O Meta matou muita gente, né? Mas graças a Deus você nasceu lá, né? Com Você certeza. veio, né? Estudante da nossa rede pública, esportista, foi até medalhista aqui, né, Marcos? 2 anos consecutivos de voleibol. Voleibol? Medalha Jogador de ouro. voleibol? Puxa vida, que bacana, hein? Membro ativo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido popularmente como Igreja Mormon, né? Bacana, uma igreja muito séria aqui, que faz um trabalho muito bonito no nosso Brasil, pelo mundo, né? Uma igreja muito forte, né? Foi missionário Na Amazônia. na Amazônia, na vida profissional, atualmente acadêmico de Direito e Gestão Pública, já formado em Contabilidade, foi diretor de cadastro aqui da nossa prefeitura, tem passagens, gente, ó, presta atenção, em grandes empresas, na Varig, na Azul, na Latam, grandes empresas aéreas, como comissário de bordo. Quantas pessoas não sonham ser comissário de bordo, não, rapaz? Verdade. É o sonho, né? É aquela história, né? Todo ser humano tem vontade de voar, né? E você realizou esse sonho, não? É o sonho de Ícaro, né? É o sonho de Ícaro. Corretor de imóveis também, com passagem e forte atuação gerencial no grupo Valentina Caram, que é um grupo do setor imobiliário muito grande aqui em São Paulo, tá? Atualmente também está estudando para ser piloto de helicóptero. É isso aí. Você não para, de rapaz? criança. Um sonho de criança. Você não A gente para? está no caminho de realizar. Ó, você acha que parou? Que acabou? Engane-se. Suplente deputado estadual pelo Partido Novo e atual líder designado pela sigla em nossa cidade. Vocês estão vendo? Quase 10 minutos de apresentação. Agora, por favor, né, eu quero parar um pouquinho de falar, eu quero fazer algumas perguntinhas muito importantes para você. Ok. Eu vi que você foi missionário da igreja, né? Como é que foi a tua experiência na Amazônia, rapaz, como missionário? Olha, eu costumo dizer para as pessoas mais ligadas a mim que eu vou levar uma vida, Dr. Ronaldo, para digerir tudo que eu vivi em 2 anos lá. Né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu fui com 19 anos e voltei com 21. E na idade normal, normalmente, Exato, que né? o Hoje pessoal os sai em jovens, missão. os rapazes vão com 18 anos e voltam com 20 anos. Você tem até os seus 26 anos para poder sair em missão, porque o objetivo é você voltar e estudar, constituir família, enfim. Né? E ir para a Amazônia, para mim, particularmente, foi uma experiência maravilhosa. Primeiro, conhecer de perto, não é, essa riqueza incrível que o Brasil tem, não só os recursos naturais, que são magníficos, né? E já desde então eu percebi lá nesse período que a Amazônia é muito explorada por países de fora, não é? Eu testemunhei lá isso, mas o povo amazonense é um povo incrível, não é? A humildade das pessoas, enfim, eu comecei a missão em Rio Branco, no Acre, e não raro você passava, dava um bom dia para a pessoa e ela já te convidava para entrar para te conhecer. Né? Então foi uma experiência muito bacana
E o trabalho como missionário vai muito além do proselitismo, né? De ensinar o Salvador Jesus Cristo, o seu Evangelho, mas de prestar serviço. E como missionário eu pude ajudar muitas pessoas na prestação de serviços, né? Desde, enfim, uma viúva que tinha que capinar seu quintal, né? Até auxiliar pessoas, enfim, levando para hospitais, às vezes casais que precisavam, enfim, celebrar o matrimônio, a gente ajudava com isso também. Enfim, N experiências. Tive companheiros incríveis. Na missão eu reforcei o meu aprendizado do idioma inglês, tive muitos companheiros norte-americanos. Nessa fase de vida. Nessa fase. Então, como missionário, eu pude dar valor a muitas coisas. Eu lembro quando eu estava em casa, minha mãe pedia para eu lavar um quintal, enfim, eu ficava contrariado, mas naquele período de 2 anos, eu pude aprender o valor e o significado que tinha a minha família. Que bacana. Minha mãe foi uma pessoa incrível. No primeiro momento ela ficou, enfim, preocupada em que eu ficasse 2 anos fora de casa, não é, sem estudar, sem um trabalho, mas foi a pessoa que mais me apoiou desde o primeiro até o último dia de missão. A ausência leva realmente aquele sentimento de perda, né? E as saudades. E você vai valorizar em muito, realmente. É muito importante que você tenha esse sentimento em vida, né? Porque a grande maioria tem depois da morte. Fala, puxa, que falta faz a minha mãe e minha família. Você sentiu isso, realmente conseguiu valorizar a sua família nesses 2 anos. E numa fase importante, formação do seu caráter. Exatamente. Mostrar realmente quem você era. Porque quando você está em casa, o conforto da casa acaba realmente te deixando... problemas, né? A pessoa normalmente ela tem seus vícios no bom sentido, né? Não vou arrumar minha cama, hoje eu não vou fazer isso, tem alguém que vai fazer isso. Mas quando você está distante, você é obrigado a se deparar com a realidade. Né? A redoma de vidro é removida e você é colocado no mundo, né? E numa Amazônia ainda. Você chegou a visitar realmente os lugares mais distantes assim, ou você ficou nos grandes centros? Na verdade, o meu trabalho missionário se concentrou principalmente nas capitais. Nas capitais. Mas eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade chamada Itacoatiara, que é uma cidade muito bacana. A maioria das cidades amazonenses, enfim, da Amazônia, são ribeirinhas. Né? Geralmente margeiam rios. E lá tem um porto em Itacoatiara, e foi uma experiência muito singular. Também passei por Humaitá. Humaitá fica no Amazonas, né, extremo sul do Amazonas, mas você acessa por Rondônia, porque é muito distante de Manaus. Né? Essa experiência de vida, ela refletiu diretamente na tua forma empreendedora de ser? Refletiu diretamente na sua profissão? Sem dúvida. Bom, primeiro é que por ser Amazônia, as distâncias são muito grandes, então às vezes é difícil você ir de um lugar para o outro de barco. Por exemplo, você leva cerca de 4, 5 dias, sem contar o perigo na época de cheias, muitas toras nos rios, né? Madeira, Mamoré, enfim, Solimões. Então a gente tinha muito deslocamento de avião. E eu sempre tive muita paixão pela aviação. Né? Asa rotativa, que são os helicópteros, sempre gostei muito, mas essa vivência com aeronaves me fez pensar na possibilidade de, quem sabe, um dia vir a atuar. E quando eu terminei a missão, uma tia minha, né, minha tia Marta, mandou aqui um beijo para a tia Marta, ela me sugeriu fazer um curso de inglês na escola da TAM, na época. Né? Ela tinha um curso de inglês, mas também tinha um curso de comissário de voo. E quando eu fui lá para fazer esse curso de inglês, eu vi esse banner enorme do curso de comissário de voo. Aí foi onde as coisas mudaram, eu decidi fazer o curso de comissário e aí minha experiência na aviação começou e felizmente tive aí já ótimas experiências, tanto na Varig, como agente de aeroporto e comissário de voo, como na Azul, como comissário, gerente, né, de aeroporto. Fui responsável pela implantação da operação da Azul lá em Cascavel, no Paraná. Você implantou toda essa operação? Juntamente com uma equipe fantástica, né, alguns ainda estão lá. Cascavel é uma região de fronteira, e à época, quando nós fomos implantar, o aeroporto era muito rudimentar. Então, haviam muitos problemas logísticos e também de segurança, porque as pessoas evitavam Foz do Iguaçu, que tinha lá a Polícia Federal, Receita Federal, bem instalados no aeroporto, e buscavam Cascavel, muitas vezes, como um way out aí para atos ilícitos, vamos dizer assim. E naquela época, nós convidamos a Polícia Federal. Eu agradeço muito o Dr. Martin, da Polícia Federal, hoje, se não me engano, está na academia lá em Brasília, que nos ajudou muito.
E hoje você vai para Cascavel, eu tenho um orgulho muito grande, você vê o que esse aeroporto é hoje. Não é? E é uma baita referência. O PIB lá do Paraná, a região de Cascavel, Toledo, Palotina, responde muito pelo agronegócio na região. Então a aviação lá é fundamental. E hoje estão terminando a construção de um terminal novo. Então ter ido para lá, não é? E ter sido um dos pioneiros dessa nova fase da aviação na região, para mim, é muito dignificante. Marcos, me conta isso. Como é que um menino de uma família humilde, batalhador, que veio lá de baixo realmente, estudou na nossa rede municipal, fez uso realmente dos nossos serviços públicos, nasceu numa maternidade, chegou a dar voos tão altos assim? Isso é fruto do quê? Primeiro, é difícil falar sem me emocionar, né? Primeiro, eu acredito muito que Deus existe. A gente vê jovens, muitas vezes, sem perspectiva, sem direcionamento. E eu tive uma mãe maravilhosa, irmãos, que até hoje fazem muita diferença na minha vida. Então, acredito que o amor à família, valores pessoais, eu fui batizado na igreja com 15 anos. Ali eu já começava a me preocupar que minha esposa, filhos, enfim, iriam depender de mim. E eu não podia ficar na zona de conforto, né? E foi onde eu comecei, naquela época, o curso de inglês. Minha mãe patrocinou, no primeiro momento, no Meet Mic, um cursinho. A gente, às vezes, não dá em valor à pequena empresa. O Meet Mic nem existe mais, mas foi o curso de inglês que me projetou, vamos dizer assim, para o mundo. Para o mundo. Né? O estudo, né, Marcos? Exatamente. O estudo, a dedicação, sabe? Isso aí. O respaldo familiar, o respaldo da igreja. São suportes muito importantes ao longo da vida de uma pessoa. Que faz parte realmente da formação do teu caráter. É isso aí. Né? Tá de parabéns, Marcos. Obrigado. Essa experiência política, Marcos, ou seja, aquele jovem que foi para Manaus, voou, conheceu o mundo, fez parte de grandes empresas. Eu sei que hoje você atua como corretor, não digo em full time, mas de uma forma, isso pela tua expertise, você é um vendedor, você é um gentleman, você é uma pessoa, um comunicador nato. Obrigado. E hoje, política. Por que política na sua vida? Por que o Partido Novo? Bom, por que a política? Eu entendo que todos nós, como cidadãos, somos corresponsáveis pela realidade da comunidade, da sociedade, do país em que vivemos. E o Brasil vive os desafios que vive hoje exatamente porque as pessoas, ao longo, desde o Brasil colônia, sempre estiveram à margem, né? Até por intenção dos líderes de até então, tá? Que as pessoas não participassem efetivamente das decisões, enfim, que definem os rumos do país. Felizmente, a gente está percebendo que as pessoas estão começando a despertar. Não é? Porque os maus políticos só existem porque as pessoas de bem se calam na sua zona de conforto. Então, acho que o grande desafio, e aqui não é defender o lado X, o lado B, acho que cada um, ao estudar a política, vai buscar o lado que te representa melhor, mas o importante é sairmos da zona de conforto. É exatamente o que eu decidi fazer. E por que o Partido Novo? Eu entendo que nós precisamos ter um Estado mais enxuto e devolver poder ao cidadão. Nós tínhamos aqui, desde o começo, né, o Brasil colônia, em que a sociedade vivia em função do rei, né, de manter o status e o poder do rei. Quando você transforma o Brasil em uma república, o objetivo é inverter esse cenário. E o que não aconteceu até hoje? O que não aconteceu. Você trabalha 5 meses no ano para manter a república monárquica que é o Brasil. Não é? Então você tem vários reis, mini-reis no Brasil, não é? Que são os políticos de modo geral. Marcos, eu não sei se você sabe, te interrompendo, mas a Inconfidência Mineira ela teve origem em função do quinto. O quinto, ou seja, era a quinta parte de tudo que era recolhido do ouro das Minas Gerais. Bem lembrado. E isso era revertido como impostos. Só que a população se revoltou. Hoje, o nosso imposto é de 40%. Ou seja, pagava-se 20%, houve uma revolta no país. Hoje nós pagamos 40% de tudo que se arrecada, ou seja, o dobro do que acontecia na época da Inconfidência Mineira. Infelizmente, nós não temos nenhum tipo de ação. E eu faria um paralelo aqui no contraditório da nossa postura como sociedade. Veja só, lá em Santiago hoje. O pessoal está querendo destruir Santiago por causa de um aumento na passagem do metrô. Não contra o direito das pessoas se manifestarem, enfim. Aqui no Brasil, em 2013, se não me engano,
cogitou-se aumentar 20 centavos na passagem e parou São Paulo, enfim. Peraí, e as pessoas que estão nos hospitais morrendo? A míngua. E as milhões de crianças, milhares, enfim, um número significativo de crianças que morrem anualmente por falta de saneamento básico? É uma contradição muito grande. A caristia, veja só o poder de compra nosso como que reduziu. Era para parar o país, mas não. Então, nós como sociedade precisamos ser mais coerentes, né? Pensar um pouco mais e participar mais ativamente. Por que o Partido Novo? O Partido Novo é um partido que não usa dinheiro público, é totalmente contra todo tipo de fundo eleitoral, fundo partidário. Nós entendemos que se uma pessoa defende uma linha de pensamento, ela que a patrocine. Né? Então eu não sigo determinado partido, ou não me identifico, mas compulsoriamente sou obrigado a apoiar. O Partido Novo é contra isso, além do que nós entendemos que o Estado realmente deve servir a sociedade focado em segurança, saúde e educação, e fazendo isso ele é menos custoso. Dá ao empreendedor esse negócio de muita burocracia, né? O Estado ele enforca aqueles que querem empreender. E isso precisa acabar. O Brasil é um país que, se a Suécia, Suíça, enfim, qualquer país desses de primeiro mundo, pudesse assinar um contrato de permuta, né, para que nós fôssemos para o país deles e eles viessem para cá, eles iam vir no dia seguinte. Nós não sabemos dar valor para aquilo que nós temos. Eu concordo. Então está na hora do brasileiro acordar, e aqui na nossa região, Taboão da Serra, não é diferente. Você foi candidato a deputado? Eu fui candidato a deputado estadual. Qual a votação que você teve? Eu tive honrosos 4.479 votos. Sem recursos, sem dinheiro, sem nada, né, Marcos? Foram 1.000, de recursos foram 1.500 e alguma coisa, tá, de recursos que eu tive. Não consegui fazer uma campanha efetiva, porque como tripulante eu não pude me ausentar, então eu quase não fiz campanha na rua e tive quase 5.000 votos em 179 cidades do estado de São Paulo. 179 cidades. Eu digo que boa parte disso é a chancela do Partido Novo. As pessoas sabem que é um partido sério, comprometido, e nós não temos esse negócio de culto à personalidade. Nós não, entendemos que o Brasil não precisa de salvadores da pátria, nós precisamos de cidadãos que participem. Cidadãos de bem, né? Nós vamos remover realmente da política. Eu não faço parte, mas eu sou uma pessoa, eu sou um entusiasta do Partido Novo, eu sou uma pessoa que eu respeito. Bacana. Até porque é um partido que defende realmente o empreendedorismo nesse país, que é o que falta aqui. É isso aí. O desemprego no nosso país, ele também é oriundo pela falta do nosso empreendedorismo. Ou seja, não que não existam empreendedores, existem, mas os empreendedores, infelizmente, estão sendo aviltados, achincalhados, eles estão sendo estuprados, sabe, dentro da sua vontade de poder trabalhar, mas, infelizmente, você já nasce com o quê? Com um sócio, que é o governo. E o governo ele vai te exaurir, ele nunca vai aparecer para te visitar lá para ver como é que está indo a sua empresa. Exatamente. Mas ele vai remover o que ele puder realmente e vai poder te quebrar e moer. Exatamente. Mas eu vejo, hoje, eu percebo que o Novo é um dos grandes aliados do governo federal nesse sentido. Porque percebe-se que realmente hoje o presidente Bolsonaro ele está tomando e abrindo a nossa economia para os empreendedores. É um primeiro passo, nós devemos sim empregar pessoas, porque 13 milhões de desempregados no nosso país é inaceitável. O que acontece é o seguinte, né, fazendo um paralelo nessa linha, o Novo é a favor de tudo que é para o bem do país. Nós não defendemos personalidade, nós não defendemos figura ou agremiação X, Y ou Z, e sim ideias. Os candidatos são cobrados também. Se você pretende ser candidato, eu sei que vocês tiveram dificuldade até em montar uma executiva aqui, porque muitas pessoas não entendem realmente o propósito do Novo. Gente, olha, a política é feita de pessoas de bem. Você tem responsabilidade aí do outro lado também. A partir do momento que você chega e diz o seguinte, não gosto de política, não gosto desse papo, não me fala sobre isso, mas por novela você se interessa, por futebol você se interessa. Isso é muito triste. Nós precisamos começar a acordar para a política. A política nada mais é. Os políticos que nós temos hoje é um reflexo do inconsciente coletivo. Ou seja, se você tem pessoas corruptas, é que infelizmente o povo deu essa autorização para os corruptos chegarem ao poder. E uma coisa que eu entendo importante, Dr. Ronaldo, nós vivemos uma cidade, nós estamos aqui a poucos quilômetros do Palácio dos Bandeirantes, tá? Vizinhos da metrópole São Paulo, e nós não podemos mais viver uma Taboão da Serra provinciana. Nós precisamos
que nós tenhamos um salto de qualidade no que diz respeito aos gestores, com todo respeito a todos os gestores que passaram ao longo dos anos, mas considerando o momento que a gente vive no mundo hoje, a tecnologia de informação, enfim, né, nós precisamos dar esse salto de qualidade. E Taboão da Serra merece, Taboão precisa. Eu sou professor de inglês, hoje inglês voluntário, em um programa mundial chamado English Connect, né, até de iniciativa da Igreja dos Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu gostaria de ver num futuro próximo... É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que estiver hoje assistindo pode se inscrever. Qualquer realmente? pessoa pode procurar ou no site da igreja ou uma unidade perto de sua casa e se matricular para as próximas turmas. Não é? É aberto para qualquer pessoa. E eu quero ver Taboão da Serra não conhecida pelos programas do Cidade Alerta, né? Todo respeito aqui a Datena, enfim, o Brasil Urgente, enfim, mas é conhecida como, por exemplo, um jovem vai se apresentar numa empresa e fala, eu sou de Taboão da Serra. Ora, então você fala outro idioma. Então a gente pode fazer com que Taboão da Serra seja uma cidade bilíngue, por exemplo. Com certeza. Mas quando é que a gente vai conseguir fazer isso? Quando nós mudarmos as pessoas que pensam a cidade. Sim, você tem toda a razão. Eu não sei se você, um dia eu li uma matéria muito interessante. Desde 1977, Taboão da Serra teve só 4 prefeitos. São sempre os mesmos. Eu acho que é importante começar a acordar realmente para essa realidade e começar a observar quem são seus políticos. É isso aí. Tá? É importante sempre estar trocando os políticos. É isso aí. Isso é muito importante, é a reciclagem contínua. Marcos, eu adoraria estar conversando contigo durante muito tempo, mas olha, o pessoal já está puxando a nossa orelha, porque o papo tá bom e já estouramos 20 minutos, né? E com toda certeza, Marcos vai voltar em outras oportunidades aqui. Gostaria que os contatos do Marcos fossem colocados aqui hoje no nosso gerador de caracteres, para quem quiser ter contato e realmente poder realizar o sonho de ingressar numa nova língua. Isso vai te abrir novas portas, você vai conhecer o mundo. Esse menino jovem que veio de uma família humilde, sabe, é vencedor. É uma pessoa que hoje realmente teve a oportunidade de conhecer o lado do trabalho, da força, da dedicação, do empreendedorismo, mas tudo através da educação. E esse é o caminho que você também deve seguir, e esse é o caminho que você deve também incentivar os outros jovens. Através do estudo, da dedicação, você com toda certeza vai conseguir vencer na vida. Você é um vencedor, viu, Marcos? Parabéns. Obrigado pela tua presença. A todos, obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço e com toda certeza logo nós vamos estar de volta com mais um programa Antena Taboão.